Por que existe tantas divergências em religiões dentro da cristandade? Por que existem tantas religiões com interpretações tão distintas? Que tipo de guerra é essa entre catolicismo, protestantes, igreja adventista contra os evangélicos? Por que há tantas discordâncias? Infelizmente, tais discordâncias são devido a pelo menos 3 problemas teológicos que dificilmente são completamente resolvidos. Porque de um lado precisa aceitar uma verdade, do outro quer acreditar no que lhe convém. Como é isso? Em 1 Timóteo, no capítulo 4, e o versículo de 1 a 2, nos é dito o seguinte: Ora, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns deixarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, falando mentiras e hipocrisia, tendo a sua própria consciência cauterizada com ferro quente. Veja só, infelizmente em nossos dias, quer seja de qualquer religião, dentro da cristandade, estão deixando a fé cristã, a fé de Jesus Cristo, essa fé em Jesus Cristo também. Estão dando ouvidos a espíritos enganadores, doutrinas de demônios. E quais seriam essas doutrinas de demônios? E sem falar que muitos que estão por aí sustentando doutrinas em completa hipocrisia. Um exemplo bom isso é que no passado teve os fariseus. E hoje não é tão diferente assim. Hoje não é tão diferente. E ainda por cima, tendo sua própria consciência, essa liberdade de consciência, liberdade que Deus comprou com seu sangue, está sendo cauterizado com ferro quente. É uma coisa séria para a gente estar analisando. Mas quais seriam tais doutrinas que muitos estão deixando sua fé, estão dando ouvidos a esses espíritos enganadores, tamanhas mentiras e hipocrisias? Sendo que muitas vezes tais mentiras estão até cauterizando a mente de cada um de nós. Que mentiras são essas? Infelizmente, dentro da nossa cristandade, há pelo menos 3 problemas que infelizmente dá origem a todo esse tipo de debate e doutrinas erradas ou doutrinas verdadeiras. Veja só o que a própria Ellen White diz no livro Testemunhos para a Igreja, no volume 7, na página 181. Diz o seguinte: muitas pessoas caem no erro por causa de falsas premissas e depois fazem de tudo para provar que o erro está certo. Em alguns casos, os primeiros princípios têm uma parte de verdade misturada com erro. Mas isso não leva à ação justa, porque as pessoas são iludidas, desejam reinar e tornam-se poderosas, e, no esforço de justificar seus princípios, adotam métodos de Satanás. É um texto forte. É um texto muito forte. E o que isso tem a ver com pecado, Cristo Jesus, sua humanidade e salvação? O que isso tem a ver? Bom, tudo. Primeiro, o que é o pecado? Dependendo da sua definição, você vai seguir um certo evangelho. Só existe apenas 2. Um que acredita que o pecado é como uma escolha, e o outro que acredita que ter uma natureza caída já é pecado. Bem, qual é a premissa verdadeira? A premissa verdadeira é aquela que está em 1 João, no capítulo 3, versículo 4, que diz o quê? Todo aquele que transgride a lei, peca, porque o pecado é o quê? Transgressão da lei. E de que lei se refere? É a lei dos 10 mandamentos. E está aí também um ponto controverso. A falsa doutrina satânica tem propagado dizendo que ter uma natureza caída já é pecado, e não é pecado não. Eu tenho um vídeo que fala a respeito sobre isso, de Salmo 51. Será que nós nascemos pecadores? E a resposta, pela Bíblia Sagrada, é que não, nós não nascemos pecadores. Se assim fosse, não existiria livre-arbítrio. Logo, não existiria desenvolvimento de caráter e por aí vai. E, supostamente a Bíblia diz que nós já nascemos pecadores, ao mesmo tempo nós temos que dizer que também já nascemos justos. Pois por um pecado de um só homem foi feito muitos pecadores, por obediência de um só homem, muitos foram feitos justos. Bem, se for assim, então,
aqueles que já nasceram pecadores, automaticamente já nasceram justos pelo sangue do Cordeiro. Será que é isso? Então todas as pessoas serão salvas? Obviamente que não é assim. Tudo depende de escolha, quer seja no pecado, quer seja na salvação. Daí é essa grande diferença. Infelizmente, a maior parte de evangélicos e até mesmo alguns protestantes admitem que nós já nascemos pecadores. Se nós nascemos pecadores, bem, existem graves erros que infelizmente é necessário adotar, ou até mesmo quem não adota leva uma espécie de hipocrisia, como a palavra de Deus diz fala. Se eu acreditar que nós já nascemos pecadores, então é necessário que haja uma ação para que, caso esse bebê morra, é necessário que esteja salva. E que ação deveria ser essa? O batismo de crianças? Mais ainda, se Cristo veio como ser humano, Jesus não poderia ter vindo com a natureza caída, senão isso já era pecado, e Cristo, segundo a Bíblia, nunca pecou. Então, para que Jesus veio então? Bem, quem sabe posso fazer um vídeo. Deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu faça um vídeo a respeito se existe o pecado original ou se não existe, segundo as Escrituras e o Espírito de Profecia. Deixa nos comentários. Continuando. Biblicamente falando, nós já não nascemos pecadores. Ser pecador é ter uma escolha. Questão de caráter, não é questão de natureza, não. Da natureza advém uma fraqueza, que vem questão de fome, doenças, tá? Fragilidades e outras coisas muito mais. Um exemplo disso é o próprio cego de Siloé, em que os discípulos chegam para Cristo e perguntam, essa pergunta mesmo que é da doutrina do pecado original. Senhor, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Veja, olha a pergunta deles. Quem pecou para que ele nascesse cego? Então é antes do próprio nascimento. E eles perguntam, este homem ou seus pais? Isso vem de uma doutrina do pecado original. E Jesus responde o quê? Nenhum, nem outro. Temos que fazer diferença entre maldade e culpa. Maldade não se perdoa, se restaura, enquanto culpa se perdoa. A maldade resulta na primeira morte, uma morte temporária, enquanto a culpa resulta na morte eterna. Então é necessário compreendermos melhor o que é o pecado. O que é o pecado? Qual é a única definição dada nas Escrituras? Transgressão da lei. De que lei? Os 10 mandamentos. Nenhuma pessoa jamais poderá ser aceita no céu enquanto transgride a lei de Deus. É um fato. Segundo ponto, natureza humana de Cristo. E daí um ponto mais que controverso. Que tipo de natureza Cristo veio? Caída ou não caída? Segundo a Bíblia, no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 3, diz que Cristo veio com uma carne pecaminosa. Em outras palavras, caída. Tanto a Bíblia e o Espírito de Profecia deixam claro que Cristo pegou a natureza do homem pós-queda. Você pode ver isso no livro de Hebreus, no capítulo 2, do verso 14 ao verso 18. Se assim não fosse, Cristo jamais seria um nosso sumo sacerdote de nós, irmãos em Cristo. Jamais. Aliás, isso é um ponto interessante. Se Cristo veio com a natureza perfeita, Cristo automaticamente tinha que ser um pecador. Mas como assim, Jonas? Simples assim. Será que Adão, com a natureza perfeita, ele podia morrer? Que resposta seria essa? Não, obviamente que não. Se Adão, com a natureza perfeita, não poderia morrer, como é que Cristo, com a natureza perfeita, morreu? Para que Adão morresse, é necessário que ele tivesse o quê? Pecado. E foi o que aconteceu. Cristo pecou? Não. Então, das duas, uma. Veio com a natureza caída, que isso não é pecado. Pecado é o quê? Transgressão da lei. Ou Cristo veio com a natureza perfeita e pecou. Das duas, uma. Qual que você vai escolher? Manda. E veja só, se Cristo veio com a natureza perfeita, Cristo jamais poderia ser o meu salvador, porque ele não veio aqui para me salvar. Me salvar do quê? Do pecado? Beleza, e aí? Como ele poderia ser o meu sumo sacerdote que veio se compadecer da minha fraqueza, das nossas fraquezas? Jamais poderia ter feito isso. Jamais poderia ser o nosso sumo sacerdote.
Seria a mesma coisa da parábola da ovelha perdida, em que Cristo não vai procurar a ovelha perdida, só manda ela voltar. Isso funciona? Cristo veio com que tipo de natureza? Natureza caída. Isso é pecado? Não. O que é pecado? Transgressão da lei. Isso precisa ficar claro. Precisa ficar claro. Terceiro ponto: salvação. Bem, infelizmente, a maioria das religiões colocam o sangue de Cristo de maneira limitada. Alguns dizem que Deus predestinou apenas o seu sangue que lava e purifica de todo pecado, para alguns e não para outros, enquanto outros limitam o tempo, e outros limitam para todo mundo, independente se crê ou não crê. Qual delas é a verdade? Bom, nenhuma delas. São doutrinas de demônios. Então, qual é a verdadeira? O sangue de Cristo só pode ser efetuada se a pessoa aceitar Jesus Cristo. Qualquer pessoa? Sim. Qualquer pessoa que crê em Jesus Cristo, que quer ser lavado, ser purificado dos seus próprios pecados. E aí que vem a questão. Se Cristo se limita apenas aos eleitos, então existe, por exemplo, livre-arbítrio? Existe desenvolvimento de caráter? Não, não existe. Se Cristo se limita apenas um tempo, então é desnecessário Cristo ser o nosso advogado no santuário celestial. E torna-se desnecessário o juiz investigativo. Se é desnecessário o juiz investigativo, como muitos propõem, então é desnecessário Jesus ser o nosso advogado. Se Cristo vai salvar a todos, se Cristo for mesmo salvar todos, inclusive vai salvar Satanás, Deus vai perdoá-lo de todos os seus pecados. Deus poderia, mas o tempo de graça já passou. A salvação tem que ser pela graça, e é uma graça abundante. E ela não fica limitada apenas a um tempo ou um grupo de pessoas. Ela é extensa. Ela é extensa e precisa ser extensa. Porque Cristo, segundo a Bíblia, veio salvar o homem que estava perdido. Cristo veio salvar cada ser humano de seus próprios pecados. E é aí que vem a questão. E veja só a diferença. Cristo veio salvar cada ser humano de seus próprios pecados. E Cristo nunca veio salvar nenhuma pessoa nos seus próprios pecados. Como assim? Qual a diferença? Cristo veio nos salvar para que a gente se livre do pecado que está em nós. Cristo quer tirar esse pecado. Cristo nos salva de três maneiras: justificação. Cristo tira o poder do pecado, a penalidade do pecado. E qual é a penalidade do pecado? Morte. E veja só a questão: é morte e não a vida eterna. Uma vida eterna de sofrimento. Não existe isso aí. Não existe isso. Segundo, Cristo nos salva do poder do pecado, para que o pecado não tenha um domínio sobre nós. E é que vem a questão. Poucas pessoas, na verdade a maioria, não acredita que o poder de Deus é o suficiente para nos livrar do pecado, porque senão, jamais estariam dizendo assim que é impossível vencer o pecado pelo poder de Deus, que é impossível. As pessoas dizem isso, que é impossível, isso é impossível, vencer o pecado pelo poder de Deus. Qualquer pessoa que diz isso está aderindo à doutrina de Satanás. Terceiro ponto. Cristo em breve vai nos salvar da presença do pecado, que é quando a gente vai sair daqui. Mas será que a maioria das pessoas acredita nisso? A maioria das religiões acredita nisso? Não acredita, porque não acredita no santuário, não acredita na graça extensiva, abrangente de Deus. Acredita numa graça limitante. Numa graça limitante. Numa graça declarativa e não numa graça transformadora. E essa é a questão. Porque acredito na graça declarativa que você pode continuar ainda pecando, transgredindo a lei de Deus, que você será salvo. Não, queridos, não é bem assim não. Não é. A graça de Deus transforma, não a permanece na pessoa no estado como era, não faz isso. Se você acreditamos numa graça, mas que continua ainda fazendo as mesmas coisas, meu filho, isso não é graça, não. Isso é satânico. Isso é mensagem de Satanás. Essa é a verdade. Infelizmente, a maioria das religiões pregam isso. Porque chegam para você e dizem: é impossível você ver seu pecado. É impossível.
Esses três pontos de grande divergência é o que fazem doutrinas verdadeiras ou doutrinas falsas. E você, meu amigo? Qual doutrina, qual dessas duas doutrinas, a verdadeira ou a falsa, que você vai aderir? Qual evangelho você vai aderir? A verdadeira ou a falsa? Você sabe qual a diferença entre o evangelho verdadeiro e o evangelho falso? O evangelho falso que a maioria das religiões adere, a maioria das pessoas adere porque é mais confortável, ou a doutrina verdadeira, aquela que você precisa tomar o cálice junto com Cristo, aquela que você precisa pegar a cruz junto com Cristo. Então, meus queridos, em nome de Jesus, nos apoderamos da Bíblia Sagrada. O que a Bíblia diz, não é que pessoas dizem, é o que a Bíblia somente, tão somente tem a dizer. O que a Bíblia falar, cale-se diante de toda a terra. O que a Bíblia diz? O que ela fala sobre isso? Se é isso que está escrito, vamos obedecer. Importa mais ainda obedecer a Deus do que aos homens. Importa, melhor ainda, é saber o que a Bíblia se auto-interpreta do que os homens que interpretam. Como os homens interpretam, como as suas filosofias, nada tem valor, nenhuma. Debates esse que falam de teorias humanas, que falam sobre doutrinas que cada igreja fala. Gente, temos que ver o que está na Bíblia. Existe sim doutrinas verdadeiras com toda certeza. E somente há uma igreja que tem as mesmas doutrinas do céu. Só existe apenas uma igreja. E Cristo vem pegar aquele povo que faz parte dessas mesmíssimas doutrinas, que refletem perfeitamente o caráter de Jesus Cristo. Agora, por que muitas pessoas não acreditam que podem refletir o caráter de Jesus Cristo perfeitamente? Por que ninguém acredita? Porque simplesmente dizem que é impossível o poder de Deus transformar a sua vida de um pecador miserável a um justo fiel diante de Deus. Não acreditam. Porque se acreditassem, pregariam mais. E qual é a desculpa de não querer acreditar nisso? Pecado original. Salvação limitada. A humanidade de Cristo sendo uma natureza perfeita, ou seja, transformar Jesus num pecador, estamos seguindo os passos de Satanás. Porque se Satanás conseguir confundir a nossa mente sobre o pecado, salvação e a humanidade de Cristo, se Satanás conseguir confundir isso, pecaremos, nos acharemos em falta perante Deus. Por quê? Queremos levar uma vida leviana. Nós não acharemos o pecado tão pecável. Não acharemos. O que vai acontecer? Acharemos em falta diante de Deus. Tínhamos grande conhecimento, não usufruímos dela, não queremos ser transformados pelo sangue de Cristo, então Cristo fala: não vos conheço. Que decisão irá tomar? A decisão é sua agora. Que Deus os abençoe.